Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Carta de Paulo aos Gálatas tem o objetivo de confrontar os Gálatas para o evangelho que Paulo lhes pregou, e Paulo encontra uma resistência forte, alguns anos depois do seu ministério entre os Gálatas, a vinda de cristãos simpatizantes ao judaísmo, ou até mesmo de origem da Palestina, que ao chegarem na Galácia tentam persuadir os Gálatas de que a fé em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, não é suficiente para torná-los salvos e pertencentes ao povo de Deus, sendo necessário a guarda dos ritos judaicos, as obras da lei judaica precisavam ser vividas e incorporadas nas comunidades gálatas, para que estes, uma vez pagãos e gentios, se tornassem pertencentes ao povo de Deus. Então, esse é o objetivo da carta de Paulo aos Gálatas: trazer os Gálatas de volta à fé em Jesus Cristo exclusivamente como meio de salvação. E ele faz isso utilizando alguns argumentos. Capítulo 1, capítulo 2, ele utiliza a sua própria história, mostrando que a mudança que ocorrera nele, de perseguidor da igreja para perseguido, em decorrência da sua experiência com Jesus crucificado. Um apocalipse, ou seja, uma revelação apocalíptica que Paulo teve, em que Jesus anuncia para ele o evangelho da fé na sua morte, na morte de Jesus pelos nossos pecados. E também Paulo utiliza como sua biografia o contato que ele teve com os notáveis de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, e que estes, ao ouvirem o evangelho que Paulo pregava, atesta que este evangelho é o mesmo que eles receberam de Jesus Cristo enquanto seu ministério aqui na terra. No capítulo 3, ele inicia no verso 1 ao 5 o segundo argumento, que é a experiência com o Espírito que os Gálatas tiveram por meio da fé na pregação sobre Jesus crucificado. Paulo lembra-os que eles não receberam o Espírito pelas obras da lei, quando circuncidaram ou quando aderiram aos costumes, aos movimentos judaicos ou judaizantes, mas sim quando creram na pregação sobre Jesus crucificado. A partir do capítulo 3, verso 6, ele então utiliza o terceiro argumento, que é o escriturístico, a partir do Antigo Testamento, da experiência de Abraão, da chamada de Deus a Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão, prometendo-lhe que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Paulo então utiliza essa experiência de Abraão no Gênesis para mostrar que o evangelho que ele prega de Jesus crucificado tem relação, ou é a continuação da aliança que Deus fez com Abraão, prometendo-lhe ser uma bênção para todas as famílias da terra. E esta bênção estaria não nos descendentes de Abraão, mas no descendente que é Jesus Cristo. E que a lei foi dada 400 anos depois, por intermédio dos anjos, para servir como freio, para frear os homens em relação aos seus pecados, para que estes mantivessem uma ética mais próxima da vontade de Deus. Mas que a lei teria um momento de finalização, a qual, para Paulo, para o Evangelho, é a vinda de Jesus Cristo. No capítulo 4, versos de 1 a 7, ele continua o mesmo argumento, só que agora ele vai utilizar como referência as questões sociais do seu tempo, a relação do chefe da casa, do chefe da família com o seu herdeiro, do herdeiro com o escravo da casa, que ele funciona como um pedagogo, como um senhor nesse sentido,
e que Paulo então explica que a lei tinha essa função de aprisionar, de ser o pedagogo até a maioridade, até que Jesus chegasse. O trecho de hoje vai do verso 1 até o verso 11, sendo que do verso 1 ao verso 7 ele retoma o argumento do capítulo 3, versos 6 ao 29, com as referências sociais e outras que vamos ver. Do verso 8 até o verso 11, ele faz uma pequena exortação aos Gálatas diante do passado dos Gálatas e daquilo que está diante deles, e também faz um apelo, né, diante daquilo que ele realizou, do trabalho, do desgaste que ele teve, e se agora não seria vão tudo aquilo que ele passou. Então temos uma pequena exortação do verso 8 ao 11 e a continuação do argumento a partir de outras referências no verso 1 até o verso 7. Diz o verso 1: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é, ou mesmo sendo, ele senhor de tudo. Bem, como eu disse, o argumento continua de que o Evangelho segue a promessa que Deus fez a Abraão e que a lei serviu de pedagogo para controlar aqueles que estavam sob a lei, para que não desenfreasse uma vida pecaminosa. Mas a lei, como o pedagogo, não é o mestre, não é aquele que ensina, o que salva, mas sim conduz ao mestre. O mestre é Jesus, é ele quem salva. E a lei, à semelhança daquela sociedade, era como o pedagogo, o escravo, que levava o menor até o mestre, até o professor, até a escola, e controlava este menor nas questões, nos exercícios, nas atividades, na ética, na moral, exercendo sobre ele um controle, mesmo sendo escravo, mas um controle de senhor sobre o herdeiro, até que este se tornasse maior. Então, assim como o pedagogo escravo exercia um poder provisório sobre o herdeiro enquanto menor, assim a lei acontecia e agia, segundo a explicação do apóstolo Paulo. Então, o herdeiro aqui representa todos nós, que enquanto somos menor, estamos sobre o escravo, estávamos sobre a lei, mesmo sendo senhor de tudo. Verso 2: Mas está sob tutores e curadores, ou seja o escravo da casa, ou seja um tutor, um curador externo. O fato é que o herdeiro, mesmo sendo senhor de tudo, não tem a liberdade administrativa e de ação sobre os bens, mas está sob o governo de uma outra pessoa. E isso até o tempo pré-determinado pelo pai. Por mais que as leis gregas e romanas tivessem uma referência acerca da idade em que o herdeiro se tornaria maior, mas no final, a palavra final era do pai. É ele que decidia qual seria a idade, qual seria o momento. É a palavra do pai que decidia o momento exato. O pai aqui representa Deus, que por um tempo pré-determinado por ele, manteve os judeus sob a lei, os gentios sobre a sua religião pagã. E aí é interessante que nós vamos observar que os Gálatas, antes de conhecerem Jesus, não eram judeus. Eles não estavam sob a lei de Moisés, mas eles estavam sob uma determinada lei. Eles estavam sob um rito religioso. E esse rito religioso, ou essa lei religiosa que os Gálatas estavam, tinham ou exerciam um certo controle pecaminoso deles, porque não era só a lei de Moisés que dizia para não matar e não roubar. As outras leis dos outros povos, e sempre tinha cunho religioso, também estabelecia limites na relação social. Então Paulo estabelece aqui um paralelo entre o paganismo, a religião dos Gálatas, em que estavam prisioneiros, e a lei de Moisés, em que os judeus estavam prisioneiros. A gente vai observar que isso é importante. Os Gálatas não eram judeus e não estavam sob a lei de Moisés antes de conhecerem a Cristo.
estavam sobre a religiosidade deles, os deuses deles, as leis religiosas deles. Isso é importante observar à medida que a gente vai lendo, porque Paulo fala colocando no mesmo patamar, numa mesma situação, os que estavam sob a lei de Moisés e os gálatas que estavam sob as leis religiosas as quais seguiam. Verso 3. Assim também nós, bem, está aí a comparação e a pergunta é, quem é o nós? O nós são os judeus apenas? Ou os nós são todos os crentes? Assim também nós, entende-se, opto, em que esse nós se refere a todos os crentes, não apenas aos judeus que estavam sob a lei. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Bem, agora ele usa uma expressão para rudimentos do mundo, estávamos servilmente sujeitos, ele poderia ter dito a lei de Moisés, se ele estivesse falando só para judeus. Mas como ele está falando para gálatas, gentios, que não estavam sob a lei de Moisés, mas estavam sob uma lei religiosa a qual seguiam, então ele vai utilizar a expressão rudimentos do mundo para, com esta expressão, abarcar tanto a lei de Moisés, que era rudimentos ou rudimentar, quanto as leis religiosas gentílicas, gálatas, pagãs, que também eram rudimentares. Então, nós, assim também nós, enquanto éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Bem, então, esse tempo chega ao final. Esse tempo em que estávamos nós debaixo, sob os rudimentos do mundo, judeus e gentios, chegou o momento final, a plenitude do tempo, o tempo perfeito. O momento perfeito, pré-estabelecido pelo Pai, chegou à plenitude em que esta libertação vai acontecer, tanto dos judeus sob a lei de Moisés, quanto dos gentios sobre os rudimentos do mundo, das suas religiões em que viviam. Bem, isso é marcado pela vinda do Filho, enviou seu Filho. Interessante que a gente observa nessa expressão que o enviar o Filho pressupõe a pré-existência do Filho. Se Deus envia o Filho, então o Filho existe antes de vir. E aí como é que ele faz esse envio? Jesus aparece do nada no deserto? Não, ele envia nascido de mulher. O meio pelo qual ele envia o seu Filho que pré-existe é o meio do nascimento pela mulher. Nascido de mulher, ou seja, para expressar a sua humanidade, a sua carne e sangue. Nascido sob a lei. Nascido sob a lei, nascido como todos nós. Judeus sob a lei, gentios sobre os rudimentos do mundo, que para Paulo a lei também se inclui. Qual o objetivo do envio? Veio o tempo pré-determinado, chegou o tempo da libertação, em que ele enviou seu Filho, como homem, debaixo da lei, como todos nós, debaixo dos rudimentos. Qual o objetivo? Para resgatar os que estavam sob a lei. É interessante que ele faz uma mudança rápida e às vezes pode passar despercebido, uma mudança entre lei e religiosidade pagã. Porque não podemos esquecer que ele não está falando para judeus que viviam sob a lei, mas ele está falando para pagãos, gentios, que uma vez convertidos a Jesus Cristo e agora em contato com o judaísmo, com as leis judaicas, se encantam pelo judaísmo. E esse encantamento pelo judaísmo, encantamento pelo povo de Israel, faz com que eles abracem os costumes judaicos, as obras da lei, para pertencer ao povo de Deus via as obras da lei ou os costumes judaicos. É interessante observar uma relação muito forte com os nossos dias, em que, assim como os gálatas
ao ouvirem a pregação sobre Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, crerem, depositarem sua fé nesta mensagem, receberem o Espírito Santo, receberem a salvação pelo Espírito que agora habita neles, estão encantados com o judaísmo, estão encantados com Israel, estão encantados com as obras da lei e começam a acreditar que para serem mais abençoados precisam se unir a Israel, precisam se unir aos costumes judaicos, precisam se tornar judaizantes. Se eles praticarem ou se tornarem como identidade semelhante aos judeus, abraçarem os judeus e valorizarem os judeus, eles então entendiam que seriam mais abençoados. E Paulo diz, não, vocês já têm a salvação. Pelo contrário, se vocês voltarem à lei, vocês voltam atrás, vocês retrocedem. E aí, o que eu quero dizer com uma relação com o presente? Que há também no presente modernos gálatas que estão encantados com o judaísmo, que estão encantados com Israel e acreditam que se identificarem com Israel por alguma obra da lei ou por algum costume, por um kippah que põe na cabeça ou por uma outra característica, eles acham que serão mais bem abençoados, como se a bênção estivesse por meio dos descendentes de Abraão. Paulo já argumentou no capítulo 3 que a bênção não é para os descendentes de Abraão. Eu acho que isso está muito claro no capítulo 3. A bênção é para o descendente. A bênção que Deus prometeu a Abraão vem para o descendente. Quem é o descendente? É Jesus Cristo. Então, para receber a bênção de Abraão, não é ir aos descendentes, é ir ao descendente, é ir a Jesus. Por Jesus, somos abençoados com a bênção de Abraão. E todos aqueles que estão em Jesus, Paulo já disse isso no capítulo 3, verso 28, sejam judeus ou gentios, sejam escravos ou livres, sejam homens ou mulheres, são abençoados com a bênção de Abraão. Então esse encantamento com o judaísmo, esse encantamento com Israel é comum até nos nossos dias. E Paulo aos Gálatas combate essa visão de que tornando-se judeu, abraçando o judaísmo, passando a praticar as obras da lei, circuncidando e fazendo todos os ritos pertencentes à lei judaicas, seríamos mais abençoados, seríamos salvos ao quadrado. Mas não é isso que Paulo está dizendo, pelo contrário, ele vê nisso um retrocesso, um abandono da fé em prol das obras da lei. Voltamos ao verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Resgatar os que estavam sob a lei, judeus, mas também resgatar os que estavam sob os rudimentos do mundo, sobre as religiões pagãs que, com suas regras, estabeleciam um certo controle social, mas isso enquanto eram menores, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora ele vai estabelecer que a adoção de filhos, a evidência dessa adoção está no Espírito que agora passa a habitar naqueles que creem em Jesus. Verso 6. E porque vós sois filhos, e porque vocês são filhos de Deus, e como vocês se tornaram filhos de Deus? Vocês se tornaram filhos de Deus quando abraçaram o judaísmo, quando voltaram ao judaísmo, quando se circuncidaram e começaram a praticar as obras da lei? Não, vocês se tornaram filhos de Deus quando vocês creram na mensagem, na pregação sobre Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. E é isso que ele está dizendo. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Ou seja, a evidência da filiação, agora continuando o argumento paulino, está no Espírito de Jesus que foi dado aos Gálatas e a todos aqueles que creem, e que esse Espírito agora em nós nos leva a uma intimidade com Deus, intimidade de filhos. Chamar Deus de Abá revelava uma profunda intimidade.
É interessante que no Antigo Testamento, nas escrituras judaicas, né, que chamamos de Antigo Testamento, só há um texto, uma passagem em que Deus é apresentado como Pai. Você pode depois dar uma lida. Isaías 63, verso 16. É o único texto do Antigo Testamento em que Deus é apresentado como Pai. Há outras passagens em que Deus é apresentado metaforicamente, comparativamente, mas também da mesma maneira que ele também é apresentado como mãe, para destacar uma característica paternal e uma característica maternal. Então, tanto pai quanto mãe são utilizados para Deus no Antigo Testamento para destacar características paternais e maternais. Mas no sentido pleno de pai, apenas Isaías 63,16 traz isso. Por quê? Porque no judaísmo, Deus não era chamado de pai ou considerado pai. E isso, para o cristão, de repente é um choque, porque no Novo Testamento o tempo todo Deus é chamado de pai. Jesus nos ensina na oração a chamar Deus de pai. Mas no judaísmo isso não era comum. Eles chamavam Deus pelo nome. Ou seja, chamar alguém pelo nome revela um certo respeito, mas também uma certa distância. E chamar alguém de pai, de Abá, que era uma expressão pai usada pelas criancinhas, revelava uma extrema intimidade que era rejeitada pelos judeus. Quando Jesus chama Deus de Abá, isso causa um constrangimento para os judeus. Isso causa um choque para os judeus, porque ele revela na expressão Abá uma intimidade que nenhum judeu julgava poder ter com Deus, e que seria um ato de blasfêmia e de falta de respeito chamar Deus de Abá. Abá era a expressão utilizada pelas criancinhas de 2, 3 anos, que sem pudor nenhum chamavam os pais, subia no colo do pai, puxava a orelha do pai, mas um adolescente já não fazia isso. Um jovem muito menos fazia isso. Vai crescendo e vai se distanciando do pai. Mas enquanto criancinha, não tem esses padrões estabelecidos na mente, não tem esse pudor, então havia uma intimidade plena nessa fase da infância. E aí utilizava a expressão Abá. Abá é uma expressão que revela uma intimidade plena, que para os olhos judeus era absurda. E só podemos ter essa intimidade com Deus, chamarmos Deus de Abá, como uma criancinha que senta no colo e puxa a orelha, e puxa o cabelo e brinca, porque o Espírito do seu Filho foi enviado a nós. Às vezes eu fico impressionado como hoje as pessoas ficam chocadas quando alguém trata Deus com intimidade. E aí eu fico imaginando, Jesus também sofreu esse choque, ou chocou a sua sociedade da época quando chamava Deus de Abá, e não apenas chamava Deus de Abá, mas ensinava os seus discípulos a também fazê-lo. E Paulo agora utiliza a expressão Abá para caracterizar a intimidade do Filho com Deus, uma intimidade plena e absoluta que somente a criancinha teria com o seu pai naquele momento da história. E é o Espírito de Cristo em nós que nos torna filhos de Deus, fazendo-nos com que tenhamos essa intimidade com Deus. De sorte, verso 7, já não és escravo, ou não está no nível do escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. No argumento do capítulo 3, ele nos mostra que nos tornamos herdeiros de Deus por meio de Jesus, que é o herdeiro, o descendente que recebe a bênção de Abraão. E agora ele utiliza o argumento do Espírito. Somos filhos de Deus e herdeiros por Deus, porque ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que nos dá intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de Abá. Finaliza então, aqui no verso 7, esse trecho que é uma réplica do argumento do capítulo 3, utilizando as referências sociais da relação chefe da família com o herdeiro menor, com o escravo que é senhor do herdeiro,
e também utilizando a lei de Moisés, os rudimentos das religiões pagãs como escravizadoras, necessárias por um tempo para frear a pecaminosidade, mas agora chegou o tempo em que Deus enviou o seu Filho para nos libertar dessa escravidão, seja da lei de Moisés, seja dos rudimentos do mundo, das religiões pagãs ou de qualquer outra religião que exerça essa escravização, para a adoção de filhos. E a evidência é o Espírito aos nossos corações que nos dá essa intimidade a ponto de chamar Deus de Abá. No verso 8 até o verso 11, nós temos aqui então uma pequena exortação. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Ou seja, aquilo que eu já venho dizendo, os judeus estavam sob a lei de Moisés. Os gálatas, como os gentios pagãos, estavam sob a religião dos seus deuses, servindo a deuses que por natureza não são. Agora eles conhecem a Deus e conheceram a Deus por meio da pregação sobre Jesus Cristo crucificado, aderindo a ele pela fé, receberam o Espírito Santo. Verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, isso é importante, eu quero frisar. Agora eles conhecem a Deus, mas antes de conhecerem a Deus, Deus conhecia eles. E isso revela, nas palavras de Paulo, que o conhecimento de Deus é uma reação ao chamamento de Deus. Quem conhece primeiro, Deus nos conhece primeiro. Deus nos conhece primeiro e Ele nos chama. Se respondermos ao seu chamado, passamos a conhecê-lo. Então, é a dinâmica que Paulo estabelece. Agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Então, primeiro Deus conheceu os Gálatas, os chamou. Eles responderam, passaram a conhecer a Deus. Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Veja só, eles estão voltando àquilo que Paulo está chamando aqui de rudimentos fracos e pobres. Rudimentos, na vida dos Gálatas, seria a sua religião pagã. Eles estão retrocedendo. Mas veja, na realidade os Gálatas estão aderindo às obras da lei. Eles estão aderindo ao judaísmo. Eles estão aderindo aos costumes da lei de Moisés. Mas Paulo está dizendo que ao aderir ao judaísmo, aos costumes da lei de Moisés, às obras da lei, eles estão fazendo aquilo que antes faziam no seu paganismo, na sua religião pagã. Eles estão voltando. Bem, lembre-se, os Gálatas são gentios, eles nunca foram judeus sob a lei de Moisés. Mas quando eles abraçam a lei de Moisés, eles voltam, eles retrocedem. Mas retrocedem a que ponto? Ao ponto que estavam. E qual era o ponto que estavam? Eles estavam sob os rudimentos do mundo, servindo a deuses que não são. Paulo coloca no mesmo nível. Isso é interessante. A lei de Moisés, escravizando os judeus, está no mesmo nível dos rudimentos do mundo, das religiões pagãs dos Gálatas, dos deuses dos Gálatas, escravizando eles. Ir ao judaísmo é voltar ao estado anterior que eles estavam. Voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres. Por que esses rudimentos são fracos e pobres? Porque eles não podem salvar nem a religião pagã dos Gálatas, antes de conhecer a Cristo, nem a lei de Moisés, o judaísmo. Nenhum nem outro pode salvar. Por isso são fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Repito, voltar a escravizar-se na vida dos Gálatas era voltar à condição anterior ao conhecerem a Jesus. E na condição anterior, eles serviam a deuses que não são. Abraçar as obras da lei, para Paulo, é voltar a servir a deuses que não são, que os Gálatas assim faziam.
E aí ele vai estabelecer um paradigma que está presente tanto na lei de Moisés quanto nas religiões pagãs. Guardar dias, meses, tempos e anos. Tanto a lei de Moisés quanto as religiões pagãs escravizavam as pessoas, entre outras coisas, pelo calendário. Por meio de um calendário, formava-se uma escravização, tanto na lei de Moisés quanto nas religiões pagãs. E é o que Paulo está dizendo, vocês estão querendo voltar a tornar-se escravos. Como? Guardando dias, guardando meses, tempos e anos. Então Paulo estabelece como característica da escravização, seja da lei de Moisés, seja das religiões pagãs, o calendário. O calendário era um instrumento de escravização, a obrigação de estar preso a uma determinada festividade anual, mensal, semanal, não importa. Isso Paulo vê como escravização e estava presente tanto na lei de Moisés quanto nas religiões pagãs. E aí ele faz esse apelo desanimado: receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Ou seja, qual é o grande receio de Paulo nessa altura da sua vida? Os anos gastos, os meses gastos, o tempo e energia gastos na evangelização dos Gálatas, libertando-os dos rudimentos do mundo, da escravização de deuses que não são verdadeiros, o esforço de lhes levar à adoção de filhos pelo Espírito que receberam, depositando a fé na mensagem de Cristo que morreu pelos nossos pecados. E agora, ao voltar à velha vida, não da mesma maneira servindo a deuses que não são, mas servindo e praticando e se guiando pelas obras da lei. Paulo, então, de uma forma lamentável e triste, diz a eles: tenho medo de que todo o meu esforço pregando o evangelho para vocês foi vão, porque agora esses cristãos simpatizantes do judaísmo vêm até vocês e desfaz a obra de Cristo, diminuindo-a, dizendo que para ser salvo é necessário guardar a lei de Moisés. Paulo, no meio da carta, ou um pouco mais do meio, aqui no capítulo 4, verso 11, parece entregar os pontos, mas ele não entrega. Ele vai continuar argumentando, tentando trazer os Gálatas à sensatez, com argumentos diversos, mostrando para eles que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, e nele recebemos o Espírito que nos liberta e que nos torna filhos de Deus, e nos tornamos maior de idade, no sentido que nos tornamos maduros e aptos pelo Espírito a discernir entre o bem e o mal, não precisando de um escravo, de um senhor, de uma lei que nos, por meio do medo, impõe o caminho correto, mas pelo Espírito da liberdade, pelo Espírito que nos traz maturidade, sabemos distinguir o caminho certo e o caminho errado, o caminho de Deus e o caminho que não é de Deus. Paulo parece desanimado, mas não desiste, continuará argumentando até o final da carta. Um abraço.